Nós vamos continuar então o estudo que estamos fazendo, a carta de Paulo aos Efésios, sobre as riquezas da graça que ele traz para nós ao longo de todos os capítulos. No hino que nós acabamos de cantar, nós nos lembramos do resgate do Senhor por nós na cruz, que nos faz ser parte da sua igreja. E é interessante que dentro da igreja nós encontramos pessoas que têm visões diferentes do que é ser igreja, de como viver para o Senhor. Porque em alguns lugares nós vemos então a diferença visível daqueles que frequentam a igreja e daqueles que são a igreja. Porque você vê muitos que estão no ambiente, estão no hall de membros, mas que são apenas frequentadores. Talvez até podemos chamá-los de consumidores, né? Você já viu muitas pessoas por aí que identificam-se com o pastor, o estilo da igreja, o estilo da música. E aí, por causa disso, essas pessoas, elas não têm de fato um compromisso com aquela igreja. Elas são apenas aquelas que estão ali como alguém que vai a um show, alguém que vai a um teatro, está ali como um espectador. Estou recebendo e eu espero que o que você tenha para me oferecer seja algo que seja bom para mim, agradável para mim, porque senão, numa cidade que temos 5 igrejas, vou procurar outro lugar que o show seja melhor. Vou procurar outro lugar que o espetáculo que está sendo apresentado para mim seja melhor. Há uma grande diferença, então, na visão das pessoas que frequentam as igrejas, que estão nos lugares, que são membros das igrejas, porque muitas delas estão vivendo desta maneira, apenas como frequentadores e não sabem ser igreja. E por isso hoje nós vamos falar sobre o compromisso cristão. Porque será que as pessoas que são a vida inteira passam apenas como frequentadores de igreja, será que elas são realmente parte desse povo? Será que elas são igreja? Entendem realmente o que é este privilégio que Jesus concedeu a nós? Eu convido então a igreja a abrir a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vamos ler do versículo 19 até o 22. A 21 ali, faltou um. 22. Efésios capítulo 2, versículo 19 até o versículo 22, na continuação do que nós estudamos então na semana passada. Eu vou ler então os versículos ímpares e eu peço que a igreja todos juntos leiam os versículos pares, por favor. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Bem, até aí vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti neste momento que nos dê sabedoria. Nós precisamos, ó Pai, do Teu auxílio, iluminando a nossa mente pelo Teu Espírito, abrindo o nosso coração para que a Tua palavra adentre em nós, seja aplicada em nós. Pedimos que o Senhor venha conduzir todo este momento, para que em tudo o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, vejam então que o texto ele começa com a expressão assim, né? Como diz o versículo 19. Então ele está mostrando aqui para nós que existe um conteúdo antes desse assim. O conteúdo é aquele que nós estudamos na semana passada, versículo 11 até o versículo de número 18. Então ele está trazendo uma conclusão sobre aquilo que ele falou já do versículo 11 até o versículo de número 18. O que é que ele falou? Para quem esteve aqui, vamos recordar, Paulo nos ensinou então, diante da discussão sobre judeus e gentios, que agora em Cristo Jesus houve reconciliação, a paz de Deus para os povos. Então é um povo só. Nós vivemos juntos, não tem mais então separação como existia na mente dos judeus por causa de toda a trajetória. Paulo está então trazendo isso. E ele vem falar então
E neste momento, ele traz a ideia aqui de reino de Deus. Veja que ele começa a falar, então, assim, com esta ideia de que somos um só povo, fomos reconciliados em Cristo, vocês já não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então eu quero trazer aqui para os irmãos que a primeira imagem que Paulo vem nos falar aqui, ele vem falar então dos cidadãos dos santos, né? Então o cidadão, ele está falando sobre um local, está falando sobre uma nação, ele está falando sobre um reino de Deus, né? Então ele está trazendo neste momento que este povo, então ele faz parte deste reino. Para lembrar, então, sempre é importante, Paulo está enfatizando isso em todos os trechos, que os judeus tinham a ideia daquilo que eles viveram. Desde Abraão até os tempos de Jesus, você tem uma nação que Deus havia escolhido. Dentre todos os povos, você tinha lá os cananeus, os heveus, se tinha os hebreus. Deus escolheu este povo para ser seu. Eles, então, receberam as promessas do Senhor. Deus os conduziu, Deus os protegeu, Deus forneceu a eles todo o sustento em todos os momentos. Então nós vemos isso, né, até amparado pelas Escrituras, nos textos de Paulo, quando em Romanos capítulo 3 e em capítulo 9, ele repete então esta afirmação quando fala aos judeus. Alguém pode ler Romanos 9, por favor? E outra pessoa, Romanos 3, 1 e 2, 9, 4 e 5. É isso. Então Paulo está nos lembrando que há mesmo vantagem. Olhe para a história deles, né? Eles receberam então a verdade, foram escolhidos pelo Senhor, receberam as promessas, as revelações. E Romanos 9, 4 e 5, ele vai enfatizar de novo. Alguém pode ler para nós? Isso, então mais uma vez, enfatizando isso, né? Eles receberam as alianças, eles receberam a lei, deles saíram os profetas, deles está então os patriarcas, deles veio a descendência, né, os antecessores do próprio Cristo. Então há privilégio em ser parte desse povo. Quando eles olham para a história, com certeza, Deus escolheu este povo então para ser o seu povo. Diferente de todas as outras nações, os hebreus, os israelitas, eram então o povo escolhido do Senhor. Mas então quando você olha para Efésios capítulo 2, versículo 15, quando você volta um pouco no que nós estudamos na semana passada, nós vemos então Paulo nos lembrar que agora por meio da cruz foi feito um novo homem. E essa expressão, como nós falamos na semana passada, ele está se referindo a este povo, à igreja, né? Que não é mais apenas judeu, agora é judeus e todos os outros gentios de qualquer povo que passe a crer em Cristo Jesus por meio da fé. Então ele vem no versículo de número 19 dizer, assim, com isto, então agora, vocês que eram estrangeiros e peregrinos, já não são mais. Paulo faz mais uma vez a estratégia, usa, né, a estratégia de fazê-los olhar para trás. Lembra que nós falamos isso semana passada? Versículo 2, no capítulo 2 ele já fez isso, quando fazia eles olharem para trás e lembrar que antes eles viviam segundo o curso deste mundo. Quando você vai para o versículo de número 12, ele fez isso já também, quando ele fala, antes, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, e agora no versículo 19 ele faz de novo. Ele fala, então, antes, quem eram vocês? Em meio a essa terra, em meio a esse povo? Vocês eram estrangeiros aqui. Vocês eram peregrinos, vocês estavam só de passagem, né? Alguns até moravam na terra, mas não pertenciam à terra. Então, o que ele está dizendo aqui? Olhem para trás, de novo. Porque Paulo enfatiza sempre o olhar para trás. Porque ele faz com que os efésios, então, observem quem eles eram
sem Cristo, e o que eles estariam fazendo se não tivesse Deus agido por meio de Jesus. Eles estariam longe, eles não estariam debaixo das promessas, eles não seriam parte desse povo. Então ele vem lembrar, antes vocês eram peregrinos e estrangeiros, agora, em Cristo, vocês são concidadãos dos santos. Então eles fazem parte agora, ele está falando, vocês, Efésios, fazem parte desta nação, desta igreja, deste povo que é o reino de Deus. Então quando você pensa em um reino, você começa a entender, vamos usar a palavra nação ou país, você entende que debaixo deste reino, você tem um governante. Há um novo governo agora para essas pessoas. Essas pessoas agora então vão obedecer a este governo, vão ser submissas a ele. Este governo vai trazer para elas proteção, vai trazer para elas privilégios, responsabilidades. É um novo momento, totalmente diferente daquilo que ele estava falando no começo do capítulo 2, quando ele dizia então que vocês estavam sob o curso deste mundo. Ele está lembrando que agora é diferente. Existe um reino onde as pessoas estão vivendo nas trevas, vocês estão no novo reino agora. Vocês são cidadãos desses santos agora de forma natural por meio de Cristo Jesus. Vocês foram feitos nova criatura e a partir desse momento, agora vocês já não são estrangeiros mais. Vocês não são estranhos a essa terra, a essa nação. Vocês agora são parte deste povo. E quando nós olhamos então sobre esta ótica, sobre essa visão de reino de Deus, nós vemos então que a submissão vai exigir a fidelidade, a obediência. Então você observa que a carta de Pedro já fala um pouco sobre isso, quando nós então lembramos também na carta de Pedro quem éramos e o que o Senhor fez por nós. Alguém pode ler para nós, por favor? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 11. Isso, então nós vemos aqui que neste reino, agora nós temos um rei que exige mudanças, Se então antes eram guiados pelo curso deste mundo, conforme ele diz, o príncipe da potestade do ar, faziam a vontade da carne, agora é diferente. Em Cristo Jesus somos concidadãos dos santos, nós estamos juntos neste reino. Então quando este rei exige de nós uma nova postura, nós precisamos seguir as suas ordens. Nós somos direcionados por ele agora. Se este rei te chama para você, então, representá-lo em qualquer lugar do mundo, nós estamos aqui para fazer isso, para obedecer a este novo rei, para nos submeter, então, à sua vontade. Então, ele está nos lembrando aqui que ser um concidadão dos santos é ser uma pessoa completamente diferente do que o mundo está fazendo. Não dá mais para a igreja de Éfeso olhar para a sua cidade, para todas as práticas imorais que a cidade tinha, e a igreja continuar sendo como a cidade, fazendo as mesmas coisas que aquele povo fazia. Agora eles são parte de um novo reino. E por isso nós olhamos então Paulo falar aqui sobre um compromisso, porque nós vemos então que a igreja é o reino de Deus, nós somos parte deste reino. E por isso nós precisamos nos comprometer com a igreja, ser parte da igreja do Senhor, porque nela nós então afirmamos, nós externamos a fé que temos e a submissão que nós agora vamos viver para este rei.
para o Senhor Jesus. E não mais como vivíamos antes. Temos uma nova vida, não é? Mas veja que Paulo, então, ele continua no mesmo versículo, trazendo então uma outra comparação, né? Ele fala sobre esses cidadãos, né, deste reino, desta nação, mas ele vem falar também sobre a família de Deus. E é interessante de você pensar nessa passagem de reino, de nação para família. Porque você pense comigo então, vamos pensar na nossa nação. Você faz parte de um país. Você é brasileiro, né? Você está no meio deste país, você vive aqui, você convive com outras pessoas, mas quantos brasileiros da nação toda você conhece? Eu nem sei quantos habitantes nós estamos hoje. Se alguém souber aí, me ajude só para a gente ter uma dimensão da quantidade. Alguém lembra? 203 milhões. Quantos desses 203 milhões você conhece? 100 pessoas? Jogando alto, hein? Conhece mesmo, né? Se for de vista, você joga aí uns 200, tá? Ainda mais se você tiver redes sociais, 300, né? Só assim, eu tenho uma rede social, eu sei quem é. Não conheço, mas sei quem é, tá longe. Mas que você conhece mesmo. Você pega aí seus vizinhos, você pega aí seus amigos, né? Vamos fechar uma roda de 50, pode ser? Talvez esteja um pouco alto até, né? Dependendo da nossa rotina. Quando você olha para os nossos líderes do nosso país, você olha para o prefeito, eu não sei, mas você pode ser que conheça o prefeito daqui, eu não conheço pessoalmente. Não tenho nenhuma convivência com ele. Sei quem é, porque já vi a imagem dele, sei o nome dele, mas nunca perto, sempre longe. Vamos avançar um pouco mais? Pensa no governador. Sabe quem é o governador? Não sabe? Lembra do governador? A imagem dele está mais longe do que prefeito. É um líder que está acima de nós, né? Quem conhece esse líder? Vamos avançar um pouco mais? Quem é o nosso presidente? É o Lula, né? Governador Tarcísio, né? Quantos aqui tem contato direto com o presidente? Com o chefe lá, né? Que está à frente. Tem aquele que está na presidência. Quem tem contato direto? Você faz parte dessa nação. Veja que interessante, então, quando nós olhamos dessa forma, porque Paulo, então, ele fala, vocês são parte dessa nação, vocês não são mais estrangeiros. Vocês são deste reino, o reino de Deus. Mas agora ele vai restringir um pouco mais, né? Aí você restringe, então, não para a nação, mas para a família. E quando eu penso em família, eu penso num lar. Eu penso numa casa. Algo mais particular, algo mais íntimo, algo mais aconchegante, algo mais perto de nós, né? Então você fala assim, da sua família, você conhece? Eu espero que você conheça. Você tenha tido o privilégio de conhecer a sua família. Pessoas que você sabe o nome, que você convive, que você então está aí todo dia ou de uma certa frequência, tendo mais contato com eles, né? Porque aí você começa a pensar, então, na família de Deus. Não só na nação agora, mas a família está perto, né? Então, quando você vê a família criando, por exemplo, uma programação, né? Família, pensa na sua família. A sua família vai criar uma programação de fim de ano, de Natal. Se você tiver um bom trato, você conhecer bem a família, você quer estar junto. Você cresceu com aquilo. Você conviveu com esse tipo de rotina. Você quer estar com eles. Se a família faz planos, todo mundo, não sei se já viveu isso em algum momento, você está sentado na sala de uma casa e vocês começam a fazer planos. Vamos reformar a casa? Vamos viajar? E a família começa a se empolgar uma com a outra, uma pessoa com a outra, né? Uns se empolgam porque eles querem estar juntos. Porque eles sabem o privilégio que é ser parte daquela família. Você já passou por um momento onde a família está crescendo? Alguém chegou na família e falou assim, está grávida. Já viveu isso? Se estar com a família para você compartilhar
o fato de que a família está crescendo é uma alegria contagiante sem tamanho. Fala assim, nossa, que legal, vai vir um bebê, né? Quem está sem bebê fala assim, que legal, bebê, né? Longe, né? Rotina é outra história. É uma alegria para a família, né? É uma alegria para quem está recebendo aquela criança. A família está crescendo. Vamos transportar então isso tudo para a família de Deus? Paulo está fazendo isso. Não olhe mais para a nação, porque ele já mostrou para eles que eles não são estrangeiros, eles são parte desse reino agora. Mas além disso, eles são família. Se conhecem, convivem. A família, quando senta para planejar, todo mundo se empolga para planejar junto. Você consegue olhar isso como povo de Deus? Um povo que tem prazer em planejar. Vamos planejar o que vai acontecer com a igreja? Vamos planejar o que o povo de Deus vai fazer. Imagina falar de crescimento dentro do povo de Deus, então. O povo de Deus está crescendo. Se há uma alegria na nossa família por causa de um bebê, é a mesma imagem que Paulo está tentando transportar. Existe alegria quando o povo de Deus, como família, cresce, se desenvolve. Então, existe alguma diferença quando nós pensamos entre ser membro da família e você ser apenas um frequentador dessa família? Ou você está no meio só dessa família, né? Não ser parte disso. Por isso que nós falamos aqui, então, sobre compromisso. Paulo está mostrando, então, que para você viver isso, você precisa ser comprometido. Aquele que é comprometido com a igreja, vive o reino e vive a família. Está perto, está nos planejamentos, está sonhando com as pessoas, está vendo a igreja crescer e está sentindo essa alegria. Quem é só frequentador, só consumidor e não quer viver a igreja, não quer ser a igreja, está pouco se importando com o que está acontecendo. Vamos planejar? Legal. Está crescendo? Legal. Está diminuindo? Legal. A pessoa não se importa porque ela não faz parte desse povo. Então nós precisamos olhar com muita atenção essas imagens que Paulo está trazendo para nós avaliarmos se nós estamos comprometidos. Se nós somos igreja de fato, povo de Deus, família, ou se nós estamos apenas vivendo como consumidores. Como muitos por aí vivem, né? E você vê quantos por aí transitam de igreja para igreja porque querem consumir só. Eles não se envolvem. Eles não oram pela igreja. Eles não se importam se a igreja está crescendo, se está morrendo. Eles não querem saber, eles apenas estão querendo ser abençoados. Eles só querem receber, né? Tem muita gente assim. Como é que nós estamos, né? Precisamos então avaliar isso, cada um de nós. Paulo vai usar um terceiro exemplo, que ele traz para nós no versículo de número 21. Versículo 21, então, ele diz o seguinte: no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, nós vemos aqui, dando uma terceira imagem, que esse edifício que ele está falando, ele está se referindo, então, ao próprio templo, porque ele está falando que esse santuário vai ser dedicado ao Senhor. Por que nós podemos chamar de templo? Porque o templo, quando você olha para o Antigo Testamento, era o lugar onde estava a manifestação da presença de Deus, de uma forma diferente dos outros lugares. Você tinha ali a presença de Deus com o seu povo nos momentos de adoração. E ele está falando, então, agora, que além de reino, de família, aqueles, então, que são igreja, são templo. E é interessante, então, de nós olharmos aqui que Paulo está, então, trazendo cada vez mais para perto de cada um de nós, né? Porque quando você olha para o Antigo Testamento, você vê então que o templo era um lugar sagrado, porque ali estava a presença de Deus, né? Você pode transportar isso para hoje e falar que este lugar em específico, ele é sagrado? Ou mais sagrado do que outros lugares?
ou que há um ambiente mais sagrado do que outros lugares, né? Nós temos aqui salão social, temos salas. Nós podemos dizer isso? Veja só uma coisa para você poder pensar um pouquinho melhor. Se nós marcarmos um culto na praça, aqui na frente, o culto que vai ser feito lá, ele vai ser mais sagrado do que o culto que nós fizermos aqui dentro, por causa do lugar? Não. Paulo está nos levando então a pensar exatamente sobre isso. Onde está a presença de Deus hoje, no Novo Testamento? Onde é que Deus habita? No Antigo Testamento era no templo. Acessava a presença de Deus como sacerdote. Quem agora pode acessar a presença de Deus? Aqueles que são igreja. Aqueles que creem em Cristo. São templo do Espírito Santo. O Senhor habita em você. Paulo está nos lembrando isso. Paulo está nos lembrando que nós não somos só reino, família, mas veja, agora ele fala de forma particular com cada um. Nós somos a habitação do próprio Deus. E é interessante que aqui, apesar de usar a palavra edifício, ele não está usando para falar sobre a estrutura. Porque você já deve ter ouvido falar de igrejas, não aqui no nosso país, mas você olha para igrejas na África, por exemplo, né? E não tem isso daqui. Não tem esse conforto que nós temos aqui, como estrutura, com bancos, né? Eles fazem embaixo da árvore. E por que eles são igreja? Porque eles são a habitação do próprio Deus. E quando eles se reúnem, nós temos ali o templo reunido. O povo de Deus adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, sendo edificados juntos, porque o Senhor está habitando em cada um deles, independente de onde eles estiverem. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está nos falando sobre essas três imagens, sobre o reino, sobre a família, sobre esse edifício, sobre este templo. E dentro então dessas três imagens, ele nos ensina como é que isto foi fundado, como é que isso está sendo formado e como isso está sendo direcionado para frente, qual é a função disso tudo. Veja então que ele mostra no versículo de número 20, isso foi então edificado ou fundado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então ele está lembrando como é que tudo isso começou. Como é que alguém pode fazer parte disso? Isso daí não é feito por criação humana. Foi o Senhor então quem concedeu a estes homens a história, a revelação da verdade. Os apóstolos foram aqueles que viram a Cristo Jesus e eles então transmitiram a verdade. Profetas, existiam profetas no Novo Testamento? E olha os dons que são ditos na carta aos Efésios, carta aos Coríntios, tinham lá profetas, né? Mas então existiam ainda profetas? Sim, o profeta era aquele que falava em nome de Deus. Lembre comigo que quando você olha para o tempo da igreja primitiva, você ainda não tem todas essas cartas escritas, você não tem o cano ainda da palavra todo fechado como nós temos. Então era pela revelação direta que o Senhor concedia aos profetas, que tinham o dom da profecia, que eles vinham para o povo de Deus, para a igreja, para falar sobre Jesus já. Porque já havia acontecido a morte e a ressurreição de Cristo. Então ele está falando que essa igreja, ela foi fundada sobre o ensino deles. Ela começou com essas pessoas aos quais o Senhor concedeu o privilégio de conhecer primeiro, de saber então sobre Jesus Cristo e poder começar a explicar. Você vê Paulo, você vê os outros demais que viajaram pelas cidades e começaram então a difundir a mensagem do Evangelho da Graça. Além desta fundação, Paulo então vem nos lembrar, no versículo de número 21, como é que ela está sendo formada, né? Porque ela ainda está sendo formada, ela não está completa, né? Porque ele diz então no versículo 21 que esse edifício, o templo, ou seja, cada um de nós, bem ajustado, está crescendo para que ele possa ser então dedicado ao Senhor cada vez mais. Ou seja, há ainda ajustes para fazer. Não estamos perfeitos, caminhamos para a perfeição. É Cristo, né? Esse é o nosso alvo.
mas ainda estamos sendo ajustados. O Senhor está então lapidando. Existem algumas coisas que você precisa abandonar. Deus está então formando cada um de nós para uma vida de santidade, para nós então podermos honrá-lo, né? Honrar a Ele todo o tempo. E assim, no versículo 22, ele mostra então para que tudo isso, né? Onde o Senhor então coloca a função deste povo. Ele diz então, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, é para que o Senhor possa continuar em comunhão, vivendo com este povo, ao qual Ele escolheu para si. E Ele está então lapidando, moldando este povo, para que eles possam então se tornar sempre ou cada vez mais santos. Olha para o Antigo Testamento, lembre da imagem onde é a habitação de Deus. A santidade era muito prezada ali ao ponto de que o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com uma corda amarrada na cintura, porque se ele estivesse em pecado, ele entrava ali e morria. Então veja que o Senhor está nos lapidando para sermos santos, para podermos viver em sua presença, para podermos ter comunhão com Ele, para nós juntos, quando nos unirmos, cultuarmos a Ele juntos, adorarmos, prestarmos a Ele um momento como este, onde nós estamos exaltando o nome do Senhor Jesus. E com isso, você vive de forma diferente. Você reconhecer que você é a habitação do próprio Deus, você saber que Deus está direcionando a sua vida, que onde você estiver, o Senhor está com você, está em você, está te direcionando pela palavra que você está aprendendo, você muda de postura. Você passa a viver de uma forma diferente. Você passa a lembrar que você faz parte de um reino, você faz parte de uma família, e que você agora é templo do Espírito Santo. Em qualquer lugar onde você estiver, que este rei disser para você, você deve então representá-lo, você vai representá-lo lembrando que ele está com você, sabendo como você vive, o que você pensa, né? Se ele te chamar para lutar, você vai lutar lembrando que ele está com você, sabendo das suas forças e das suas limitações. Então o que é que nós precisamos lembrar com tudo isso, né? Sabendo que nós somos então reino, família e templo, nós então entendemos que o compromisso tem que estar com a igreja para poder viver tudo isso, né? Você acaba tendo esses privilégios. E por isso, nós podemos então, coloca para mim o último slide, Edcardo, meu controlinho acabou a pilha. Pode passar os 3 pontos que estão aí para nós, por favor? Então você precisa lembrar disso, essa afirmação é algo que nós não podemos esquecer, que é algo que muitos têm deixado para trás. A igreja, se você é membro, ela tem que ser a sua prioridade hoje. Porque muitas pessoas esquecem que é onde nós afirmamos o compromisso, é onde nós fazemos um voto de que nós vamos ali servir, nós vamos ali ajudar a sustentar, nós vamos ali ajudar a crescer. Esta é a igreja que você é membro, esta igreja é a sua prioridade. Existem serviços a serem feitos, existem planos a serem feitos. É na igreja local que nós estamos que nós devemos então realizar esse serviço ao Senhor. Você pode então se unir a outros em outros momentos? Pode, desde que a sua igreja local seja a sua prioridade. Você não abandone o serviço da igreja local para você fazer serviço de outros lugares. Você lembra que o Senhor te chamou e você então firmou o compromisso neste local, né? Você precisa entender que é na igreja que você vai então servir ao Senhor. Você tem dons, você tem talentos e você tem o privilégio de servir ao Senhor com esta família, servir ao Senhor com este povo que está aqui, que é parte do reino de Deus, junto com você, que entende o que você vai fazer com os dons, até onde vocês vão poder chegar com isso, nessa cidade, neste bairro, e então é onde nós temos maneiras para nós servirmos ao Senhor. E aqui que você vai então servir junto com as pessoas, fazendo as parcerias, compartilhando a vida com as pessoas, orando com elas, discipulando as pessoas que estão aqui, vivendo com elas o mesmo evangelho que você luta para poder honrar ao Senhor. A maior parte das vezes o nosso erro é estar longe disso, né?
Sou apenas um frequentador, não me envolvo com ninguém, não me envolvo em serviço nenhum. E é o que acontece. Olhe para a palavra, você não desfruta dos privilégios, porque você não compreendeu que você é reino, você é parte da família e você é templo do Espírito Santo. Portanto, seja a igreja, envolva-se com a igreja do Senhor, conecte-se com as pessoas e sirva ao Senhor com seus dons e talentos, que eu creio que você vai ter esta experiência de viver os privilégios que o Senhor concede a todos nós por meio da fé em Cristo Jesus. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tirar alguma dúvida sobre o texto ou o assunto?